Olá! Hoje, nesse programa, eu vou conversar com a professora e regente de coro, Aide Gorosito. Ela é especialista em corais, já regeu corais de todo tipo e vai contar pra gente como é essa participação das pessoas em coral. Oi, Aide. Oi. A gente estava conversando agorinha que você já fez vários trabalhos em diversos tipos de coral. Né? Qual é a diferença entre um e outro? O que você já fez exatamente nessa área? Nessa área e nessa vida, né? Nessa área e nessa vida. Então, porque era um tempo, a minha vida gerou quase que em torno disso. Porque eu tinha corais de empresa, as empresas agora estão retornando a essa ideia de ter um coral dentro da empresa. O que fazendo um parênteses, o que, vamos dizer, a prática de um coral traz nesse relacionamento, ou traz dentro dessa empresa que justifique que elas façam isso? Uma coisa fundamental é a alegria. Então, é até engraçado, porque o coral sai rindo da sala de ensaio e quem não estava nessa sala de ensaio diz, estão dando risada, é? Como se coral fosse, então, uma festa lá que a gente estava fazendo. Mas o objetivo principal é que, num certo momento do dia, o funcionário tem esse lazer e essa felicidade. Que isso, obviamente, ele vai levar isso para o seu trabalho. Exatamente. E vai fazer um trabalho provavelmente mais satisfeito, mais feliz e acaba saindo um trabalho melhor. E levando até essa alegria, porque ele chega cantando. Então as pessoas que estão ali, né, estressadas, eu conheço essa música, né? Então nós vamos cantar tal dia. E a autoestima. Sem dúvida. Esse é básico, né? A pessoa se sente valorizada. Valorizada, né? Porque daí o chefe vai escutar, os colegas, né? Todo mundo vai aplaudir. Quem que não gosta de aplausos, né? E o coral justamente é para aquela pessoa que ela gosta de cantar, nunca aprendeu, mas está lá com os colegas que também estão na mesma situação, no mesmo nível, e que se ela errar não tem problema, porque o colega vai estar ali ajudando. Então é bem cooperação, né? Todo mundo cantando junto, ninguém pode se sobressair como qualquer outro coral. Mas coral de empresa, ele funciona mais como um voto de confiança ao funcionário. Que ele vai fazer isso e que ele muitas vezes represente muito bem a empresa em alguns momentos, como o Coral do Correio, né, que eu trabalhei muito lá, 13 anos. Nós vamos fazer o lançamento de um selo. Então o coral vai fazer a abertura. Olha, imagine, que bacana. Que lindo isso. Que lindo. Inclusive o tema do selo, se era sobre animais ou pássaro, então você a gente já buscava um repertório de acordo com aquilo. Então você já viu que interessante, quer dizer, às vezes uma ação simples como essa, um coral que você monta na sua empresa, muda todo o espírito, né, dos seus colaboradores e o trabalho muitas vezes melhora, né? E da pessoa também que está assistindo, dizer assim, puxa, ele foi lá cantar, às vezes muda, o chefe olhando o esforço dele, muda essa... a relação entre eles. A relação, muito que legal. Bom. Mas os corais das empresas, depois, uns anos aí, meio que baixou, assim, perdeu o interesse, por quê? As pessoas têm que fazer pós-graduação, mestrado, inglês, e ninguém mais tem tempo para cantar. Eles acham que não dá mais tempo de cantar. E outra coisa, assim, se você exige um repertório muito difícil, o que acontece? As pessoas se sentem frustradas. Claro, elas não vão dar conta. Porque você, para cantar um repertório de uma ópera, uma peça bem difícil, você tem que ter técnica vocal. Claro. Para ter uma técnica vocal plena, você tem que fazer todo dia. É como se fosse um instrumento. É a nossa voz, dizer, aí já seria um outro tipo de coral. Um outro tipo. Quer dizer, um coral mais voltado, não digo nem profissional, né? Mas vamos dizer, por um trabalho que beira quase o profissional. Beira quase o profissional. Tem muitos corais aqui, assim, né? Nós aqui em Curitiba, nós temos Madrigal Vocale, né? Exatamente. Que é maravilhoso. E eles não são considerados profissionais, mas são todos profissionais que cantam ali. Mas tem que ir em busca o coral tem, né, um resultado de um coral profissional. Né? Exatamente. E que outros tipos de coral, então, você já fez? Com criança, com adulto? Então, só fechando isso da frustração, então você tem que buscar um repertório que seja possível deles alcançarem um bom resultado sonoro. Aí eles ficam felizes, né? Então, música popular com um arranjo assim, bem escrito para 3 vozes. Esse tipo que muitas vezes você não consegue tenor e baixo, tem que ser barítonos.
Aí o outro coral é da terceira idade. Mas um Olha. coral, assim, eu tive por muitos anos da PUC, e da PUC da terceira idade. Sim. Porque a Rosemary tem o dos jovens, né? E depois nós fomos para o centro feminino lá. E como é que é esse coral, vamos dizer, trabalhar com a terceira idade? A partir de que idade? 60, por aí? Olha, geralmente 60 até, eu tinha até 90 anos cantando. Que maravilha, né? Mas às vezes elas trazem as colegas que já estão ali com 55, já estão indo... E o que essa prática coral trazia para essas pessoas, né, da terceira idade? Da terceira idade é fantástico, eu aprendi muito com elas. É? Geralmente mulheres, viu, Bernadette? Homem tinha um ou dois. O homem não vai fazer essas atividades. Às vezes tem vergonha, né? É. E é uma coisa tão não é tão boa. estimulado quanto a mulher, assim, né? Então, geralmente eram de mulheres. Se tivesse homens, eu colocava eles cantando soprano, uma oitava abaixo, para eles se sentirem felizes. Porque Claro. a nossa ideia era justamente sair e cantar nas igrejas, nos asilos. Olha. Né? Então, elas iam ver as velhinhas em outras situações, assim, né? As idosas. E se sentiam felizes também de estar colaborando. De proporcionar alguns momentos de emoção, de alegria. E elas me passaram uma coisa assim que nós já tínhamos perdido, que é aquela emoção quando canta, né? Lua, manda a tua luz prateada. Então elas faziam, muito lindo isso, né? Essa emoção. Aí já é um outro repertório, né? Um outro repertório. Nós fizemos arranjo para 2 vozes de todas essas músicas assim bem antigas. Olha. Antigas que eu digo da década de 30, 40. Por aí. E também fizemos algumas atuais, porque tem umas que acham, não, vamos cantar também algumas coisas mais atuais. Na verdade, né? você tem que sempre mesclar, né? Para não ficar uma coisa muito voltada só para um tipo E sempre levando elas a fazer uma música que também elas consigam evoluir. Porque por mais que elas sejam da melhor idade, que eles falam melhor idade, tem gente que fala, deixa elas cantarem uníssono ou assim. Eu não. Eu acho que a gente sempre pode melhorar, fazer uma técnica de respiração, fazer um dru, para elas sentirem e se perceberem outra vez. Porque você vai esquecendo o teu corpo, vai ficando mais mente, né? É verdade. E quando são jovens, é o contrário, é mais o corpo, né, e nada da mente. Então, quando a gente começa a sentir a respiração baixa, tirar o estresse, isso melhora muito a qualidade de voz E delas. melhora provavelmente também a qualidade de vida das total, pessoas. isso é né? total, porque a respiração é tudo. Claro, você aprende a se portar melhor, a respirar melhor. Quer dizer, além de toda essa convivência, de toda essa alegria, ainda você está favorecendo a tua saúde, né? Saúde. Com certeza. Elas se sentiam diferentes porque cantavam no coral. Quer dizer, muda a saúde física e a saúde mental, né? E a gente sempre preparava um show. Né? O nosso concerto a gente falava show. Então era temático, né? E sempre terminava com 2, 3 apresentações. Então era muito legal. Né? Bem Esse coral eu já não tenho mais. Não tem mais. E ele não ficou depois que eu saí. Eu tentei alguns alunos, mas ele acabou se desmanchando. Cada uma foi para um outro coral. Né? Tem muitos corais de terceira idade. E como é que é agora um coral com criança, ao contrário? Tem muita diferença? Quais são as peculiaridades? O que continua sempre, que eu faço questão de dizer para os meus alunos, é que o humor e a alegria tem que estar presente em todo tipo de coral. Isso sempre. Porque você leva alegria, né? E as pessoas às vezes se confundem, a alegria é bagunça, é muita festa no coral. É né? verdade. Não é isso. A alegria é o que você proporciona dentro de uma organização. Claro. Né? Então, e dentro de um trabalho que está sendo realizado. De um trabalho. Né? De um esforço que está sendo empreendido pelas porque pessoas. não é porque é um trabalho que tem que ser pesado, que tem que ter triste, que tem que estar sério. Não. Né? É que nem você fazer uma oração, né? Porque o cantar é uma oração, né? É verdade. E daí, você vai fazer uma oração, então você fica sério, né? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Claro. Mesmo que você esteja triste, ai Deus, obrigado, né? E essa postura de agradecimento. Você tem um coral infantil na Escola de Música e Belas Artes, que nós fomos lá para ver, e nós vamos ver um pouquinho deles cantando, para ter uma ideia aí como é que funciona um trabalho com criança. Veja só. Saltinhos de borboleta, 1, 2, 3, baratinhas vão nascer, 4, 5, 6, amarelas e azuis, 7, 8, 9, 10 borboletas
Então, a gente viu que graça nessas crianças cantando. Que idade eles têm, mais ou menos? 6 aninhos. 6 aninhos, já estão cantando. Isso faz parte de uma matéria que tem Eles entram para a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, fazendo a aquele musicalização. curso preparatório de musicalização. E não é mais nem preparatório, você faz 5 anos de música, escolhe um instrumento no 2º ano, e depois você pode terminar ali, ou você pode continuar. Né? Então, por quê? Tem o coral, habilidades... digamos, o coral faz parte, Faz né? parte, e é uma coisa bem legal que a Renate Weiland mudou, porque antes na Belas era optativo o coral, desde pequenininho. Agora não. 1º, 2º, 3º aninho, eles têm 1 hora de musicalização e 1 hora de coral. Né? Porque o coral é um agente musicalizador. Lá eles fazem ritmo, pulso, como eles fazem na aula também. Claro. De música coletiva. E além disso, ainda estão, vamos dizer, compartilhando, né, as coisas que eles vão aprendendo, as emoções, aprendendo. E principalmente criando, né? A gente faz aquela técnica, né, de mostrar, depois uma imersão, todo mundo traz foto, que nem da África, né? Então traz coisas da África e tal, mostramos instrumentos, o djembe, que eles adoraram e tal. E depois eles criam em cima daquilo. Então, que é onde aparece a transformação de tudo que foi passado, né? Isso é muito legal, porque daí os gestos, as palmas, você ensina uma maneira e eles... Prof, podia ser assim, prof, podia... E nós vamos aceitando essas sugestões organizadamente, que é bem difícil. Bem difícil Estão numa fase que eles falam bastante. E a gente não pode deixar que eles não falem, né? Porque aí que começa, não fale, não faça. Não né? pode, não dá. Não pode, você é desafinado, não é. Todo mundo tem direito à afinação. Todo mundo tem direito. É só uma questão de treino, de aprender, claro, né? Estar no teu tom também. Porque o que eu cuido muito, inclusive com as professoras que eu dou oficinas, é que você muitas vezes tem gravações para música infantil muito agudo. E daí as crianças acabam forçando a voz. E a professora também. Porque a professora tem a voz cansada normalmente. Ela trabalha de manhã, de tarde e de noite. E daí ela vai cantar uma música que está lá em cima. Carneirinho, carneiro. Ela não alcança. Não consegue. Né? E ela vai se sentir frustrada. Aí acaba ficando ou desafinado ou gritado. E as crianças sabem quando está desafinado. As crianças já fazem carinha feia. Elas percebem, né? Elas percebem. E elas mesmas a gente faz também a percepção é muito importante, né? Para tudo. E na Belas Artes a gente dá muita ênfase a isso. O que é a percepção no coro? Ela vai perceber a voz, o seu instrumento, que é a voz. Ela vai se perceber. Então, alguns exercícios que nós fazemos de técnica vocal, que a gente não chama de técnica vocal, né? Elas já estão percebendo o corpo. Porque se a voz está em você, você não pode não se conhecer. Claro. Né? Então, você tem que saber como fazer para emitir essa voz. Exatamente. E se a tua voz é mais grave? Você não precisa cantar agudo. Certo, né? Claro. Então, mas tem que cantar dentro da tessitura que lhe é própria, porque isso acontece, né, Bernadette? A gente sabe que você é desafinada, você é desafinado. Não é assim. Não. A criança tem uma voz um pouquinho mais opaca, um pouco mais escura. Isso tudo é um problema emocional também, porque a voz é você, né? É você. Hoje, por exemplo, você sabe que eu estou resfriada, então a minha voz está... Ai, Deus, está resfriada. Você já sabe. As pessoas percebem, né? claro. Ou então, quando você está triste, você liga a mãe, ai filha, o que aconteceu? Né? Que a voz é muito toda a emoção, emocional. claro, exatamente. claro. Então, tem criança que ela se autoavalia, não, eu canto grosso, eu canto forte. E daí a gente faz até uma brincadeira, assim, de adivinhar. Porque cada um é diferente e vai ter, né? Vai ter o seu lugar. O seu lugar e uma emissão vocal diferente, né? Inclusive, não sei se você teve essa experiência, inclusive com o Gerardo, né? Que contralto, a voz contralto, que é a voz grave, eram as pessoas desafinadas. Imagina. Porque sopraninha que cantava a melodia, né? Porque nós não tínhamos uma escola aqui de canto coral nas escolas municipais, estaduais. Onde existe isso, existem as contraltos. Então, qual é a classificação das vozes, né, da voz humana, para que quem está nos assistindo consiga entender como é que se forma um coral, né, com as diferentes vozes? Bom, coral tem uma classificação muito simples, mas ela pode complicar. Se tiver gente muito boa e fazendo técnica vocal, você pode ir aumentando essa gama de vozes. Então, no coral mesmo, nós temos soprano, que é a voz aguda feminina da mulher.
Contralto, que é a voz grave da mulher. Tenor, que é a voz aguda do homem. E baixo, que é a voz grave do homem. Tá. Isso para o coral normal, funcionando Quer dizer, sempre, com 4 vozes. Normalmente um coral tem 4 vozes, Normalmente pelo tem 4 menos, né? vozes. Uhum. Atualmente, nós já estamos fazendo soprano, contralto e barítonos. Porque os barítonos ficam ali entre tenor e baixo. Dos porque homens. em geral, coral comunitário, coral de igreja, tudo. Estamos com poucos homens e com pouco trabalho vocal. Porque eu não posso dizer para você, você é uma soprano, vai morrer soprano. Não é assim. Você nunca cantou, nunca fez técnica vocal, então você tem uma voz, uma extensão média. Extensão o que que é? É o quanto tua voz alcança, o quanto tua voz alcança, né? Então eu posso cantar tá, 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 só isso. Depois não afino mais, né? E posso tá, né? Agudíssimo. Então, isso mais para ópera e peças maiores, daí eu preciso até de contratenor, que é a voz de homem que parece de mulher. Mas isso já é mais como daí complicado. vai ter também o soprano coloratura, Exatamente. vários tipos de soprano. Mas aí... Às vezes olha uma soprano, nossa, mas essa soprano parece que canta grave, mas não é, que é uma soprano mais pro grave. Depois tem a soprano que é bem, que alcança lá em cima, né? Então, dentro dessas 4 vozes, ainda existe uma subdivisões. gama... de subdivisões. Mas para o coral, é isso. E o coral infantil, quando eles são bem pequenininhos, eles cantam uníssono, todo mundo igual, e cânone, que canta. Começa a mesma melodia e depois outro grupinho entra com a mesma melodia. Num outro momento. Parece 2 vozes, né? Isso para eles já irem se acostumando. E tem porque as crianças não têm diferença de voz, né? Assim... Tem também, mas enquanto ela ainda não trabalhou, fica um pouquinho à mercê do professor de fazer igualar essas vozes, assim, até ele perceber que tem um que realmente é grave, então ele vai fazer uma segunda voz. Né? Nós podemos até criar uma segunda voz para essa criança não se sentir frustrada. Prof, a minha voz está grossa, eles falam, né? Não falam grave. Eu não consigo alcançar. Então você não vai fazer essa aqui, não, afina, ele não vai afinar. Ele tem que emocionalmente ser acolhido pelo grupo, o que muitas vezes acontecia, as pessoas faziam cara feia para a pessoa que estava cantando errado, a pessoa se fechava e não cantava nunca mais. Tem gente que fica com esse trauma pro resto da vida, Pro resto da vida. Igreja. Eu sou de nascimento luterana. Isso é interessante citar. E no nosso culto é às 10 horas da manhã. E eles pegam uma tonalidade muito aguda. Se as águas do mar da vida quiserem... Você afoga mesmo, né? Quiserem te afogar, e você afogou. Porque 10 horas da manhã, você cantar agudíssimo... Não dá. Então eu sempre falo assim, queria fazer uma homenagem ao Padre Zezinho, porque ele resolveu colocar os cantos na Igreja Católica mais grave um pouquinho. Né? A oração da família, para que todo o povo pudesse cantar. E dependendo da hora da manhã, você não está com a voz aquecida. À tarde ainda você já falou bastante. Já falou, né? já está mais... Você não tem técnica vocal. Por exemplo, você tocar um piano, você não tem que estudar, claro, né? E fazer técnica, para a voz é a mesma coisa. Claro. Então, para nadar, você não tem que criar uma musculatura, para cantar também. Eu tenho que ter uma musculatura para emitir minha voz perfeita, né? Então, não é que você é desafinada, é que você não é mágica. Claro, né? Você não tem o preparo necessário para fazer essa emissão vocal como tem que ser. E no caso dos adultos, quando você começa um coral com jovens ou com adultos, que tipo de voz eles trazem? Olha, é uma voz assim, muito igual? É bem complicado, assim, você encontra de tudo. Não dá para dizer que é meio igual. Mas a tessitura é sempre pequena. Aí que é o problema. Porque daí ele não alcança nem para o baixo, daí nem para o soprano, daí nem... Então você tem que procurar fazer arranjos que fiquem nessa tessitura pequena. E depois, com a técnica vocal, vai aumentando. Vai aumentando. Agora, tem gente, Bernadette, que realmente nasce com uma voz maravilhosa. Já nasce meio pronto, Tem gente que pergunta isso, eu digo, não, mas tem que estudar. É porque estudando você chega lá. E você nasce com uma voz maravilhosa, não estuda, você fica lá, né? Mas tem gente que nasce com voz maravilhosa. É impressionante, eu não sei o que é isso.
uma boa formação, já escutou muita música na barriga da mamãe, não sei. Mas alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Né? Alguma coisa tem. Agora, só para concluir essa questão das vozes, né? As 4 vozes que cantam, né, juntas, mas cada uma canta uma melodia, uma parte diferente. Então, eu acho que seria interessante a gente mostrar aqui a gravação do coro agora de adultos, que você tem lá da Escola de Música e Belas Artes, que nós fomos lá gravar também, e mostrar um exemplo desse grupo de jovens cantando, e para você observar como cada pequeno grupo dentro desse coral canta uma melodia, né, uma parte diferente. Tem a diferença, tem músicas que são compostas para coral. Então nós cantamos acho que Orlando de Lasso, que a gente cantou Eco. Também. Então foi escrita para coro, todas as vozes cantam, todas. É como se fosse uma composição, 4 coisas compostas, né? E o arranjo, você pega uma melodia, por exemplo, boi, 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 boi da cara preta. A melodia, boi, 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 boi da cara preta. E uma outra voz está fazendo boi, boi, boi da cara preta, boi, boi. Faz uma coisa bem diferente, né? Então, o arranjo, ele daí vai depender do arranjador. O arranjador é um compositor também. É um compositor. Então, tem o compositor da música, Garota de Ipanema. Então, tem a melodia, Claro. e daí tem o compositor do arranjo. Que vai adaptar essa música para a circunstância que quiser. Quer dizer, ele pode fazer um arranjo para coral, ele pode fazer um arranjo para um quarteto de cordas, o coral para piano. e cordas. Quer dizer, aí o arranjador vai decidir de acordo com, né, com as necessidades. Por exemplo, o samba de uma nota só, os meus pequenininhos estão fazendo agora. Tem uma parte que é muito difícil, né? É uma extensão enorme. Então, essa música, eu vou fazer um arranjo que chega nessa parte, os pequenininhos vão fazer outra coisa. Né? E uma outra, os maiorzinhos... Quer dizer, você vai adaptar as condições que eles têm, É. né, para que a coisa fique bonita, tenha um resultado interessante, e ele também não se frustre, né? Mas vamos ver, então, essa parte, né, de uma canção cantada, então, por esse coral de adultos, regida pela Aide Gorosito, lá na Escola de Música e Belas Artes. Veja aí. Começo do caminhar pra dentro do fundo azul. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sol do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar, de onde tudo sai, beira do mar. Então, nós acabamos de ouvir uma peça que tem várias vozes e eu espero que você tenha conseguido perceber as diferenças, né, as diferentes linhas melódicas que são cantadas por pequenos grupos dentro desse grupo grande que é o coral e que faz essa beleza toda acontecer, né, com essas diferenças melódicas e de vozes que, como a gente também estava falando, nem sempre está presente nos corais infantis, né? Os bem pequenininhos, então, eles cantam uníssono e o cânone, que já é um treino da segunda voz. Bastante grande, inclusive, para eles. E os grandes daí que fazem, então, essas diferenças. Os grandes fazem, daí já com 8, 9 aninhos, eles já fazem 2 vozes. Muitas vezes vão na uníssono e daí, de repente, dividem um refrãozinho. E eles fazem muito bem, porque geralmente eu procuro um arranjo, ou é meu arranjo, de coisas bem diferentes. Por exemplo, no nosso folclore é bem legal, a gente tem marcha, soldado e boi da cara preta. Então um grupo canta boi, boi, boi e outro marcha, soldado, juntos. E dá certo. Olha, e é um treino para o ouvido maravilhoso. Maravilhoso. Então é nessa independência, né? É essa percepção que vai desenvolvendo no coro, até que no juvenil eles já entram 3 vozes e 4 vozes. Até completar, né? Até completar. E Aide, que formação você tem? Porque você faz arranjos, quer dizer, você trabalha como regente, mas também faz arranjos. Que formação você fez na sua vida? Eu não faço arranjo, eu mando fazer como eu quero. Ah, certo. Né? Eu componho, eu sou compositora, eu faço as músicas e daí quando eu quero um arranjo eu peço para como eu quero, né? Então eu dirijo. Como é que é o Timbalaê da Maria Gadu? Agora o meu juvenil quer cantar.
Então eu falei para o rapaz que eu queria assim, ia ser assim, o Kleber Bittencourt, que é aluno da Belas também, porque nós temos lá composição Claro, e regência, é. ótimo, né? Então eu falo mais ou menos como eu quero. O arranjo você pode dirigir, assim, né? Claro. A melodia passando por todas as vozes. E você fez que curso, então? Eu fiz LM mesmo. Licenciatura em música? Fiz órgão e piano, só que eu não terminei o instrumento na Belas Artes. Órgão de tubos, né? Naquela época o Gerardo Gorosito, meu marido. E depois Um grande organista, né? o que me formou mesmo em canto coral, que na época a gente fazia regência, oficinas. Tinha muita oficina da Funarte, você deve lembrar, né? Os painéis da Funarte. Então nós íamos assim como ratinhos, né? Atrás. Aqui é tudo Ou atrás. as oficinas aqui de Curitiba? A de Curitiba e no Rio Grande do Sul tinha oficinas para regente de coro que era feito por uma associação de coros. Ah, certo. Porque, vamos dizer, não existe o curso, né? O curso superior, Não a existia. graduação de regência coral. Não, então não você existia. tinha que buscar, quer dizer, tinha a formação de música e ia buscando essa especialidade ao longo aí da sua vida, né? Porque você chegou, inclusive, a escrever livros, né? Tem um aqui, por exemplo, que é o livro Quero Brincar. Aí são o que, nesse caso, Aide? Esse eu escrevi com a minha filha, que é psicóloga. Então, é para cuidadores. Não importa se é professor, se é vovô, vovó, papai, mamãe. Tem o CD. E aí são atividades de brincadeiras cantadas. Então, é uma estimulação para a criança. E tudo aí ela explica também afetivamente o que vai acontecer. Olha, bem completo, através da então. música, tem, por exemplo, o equilibrista. Então, ele vai fazer um movimento para se equilibrar e o papai vai estar lá esperando. E tudo com música. Né? Que, a música vai levar a essa ação da autoestima. E vamos dizer, mas é para a criança fazer sozinha em casa? Não, esse aqui é para criança pra bem escola? pequenininha. É para os cuidadores. Sei. Muitas vovós compram, é bem engraçado esse livro, elas adoram. Porque como tem a explicação dentro do livro e o CD, então é muito legal, né? Você põe o CD lá, já viu o que é para fazer. Aí e os a explicação pequenininhos. diz que tipo de jogo, de É brincadeira. de 0 a 3 aninhos esse. Sei. Daí agora eu estou terminando Quero Brincar 2, que daí já é mais para a escola, mas as vovós também compram. Que são fichas onde eles fazem. Por exemplo, para conhecer o violino. Então eu peguei um folclore, é tocado por um quarteto de violinos, e ele pinta o violino, decora e conhece o que é um violino, mas tudo através da música. Claro. Né? E tenho também o Tixa Tixa, que é das séries iniciais. Tá. E eu gosto muito de compor, porque aí eu coloco, primeiro a tonalidade, né? Claro. Que a gente faz questão que as professoras se sintam felizes cantando. Né? E o segundo é o conteúdo. Por exemplo, as professoras pediam rap para sair da realidade deles. Eu tenho que dar um rap com um cunho social para não descaracterizar, mas com um conteúdo que seja deles, né? Então, por exemplo, defender a natureza, chicletes, não jogue no chão, coisinhas Aí que é da rotina deles. Essas músicas que as professoras vão poder usar. Usar e trabalhar até o conteúdo programático delas. Em cima Olha, dessas que músicas. bom. Mas olha, Aide, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu acho que deu para esclarecer muito a respeito obrigada pelo convite, da organização de um coral, como é que funciona, o que isso traz para a vida da gente, os benefícios que essa prática de um coral pode trazer, né, para a vida da gente. Muito. E a gente aconselha, né? Quem quiser, quem tiver tempo, quem tiver vontade de fazer música, Tem muitos corais não comunitários. deixe para depois. Vá agora, né? Faça agora. E, então, muito obrigada novamente, Aide. E nós vamos ficar com mais um pouquinho de música, um coral aí, tocando para encerrar o nosso programa. Tchau e até o próximo. Tati,